Então, Apocalipse 21, os primeiros 8 versículos dizem assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Até aqui. Esses 8 versículos mostram o projeto eterno de Deus em pleno triunfo. João tem um vislumbre, João é testemunha desse projeto de Deus em plena função, plena efetividade. O paraíso perdido lá em Gênesis 3, agora é reconquistado. João nos exibe um quadro de plenitude após a volta de Cristo, que difere radicalmente do mundo que a gente vive nesse exato momento. A velha ordem já passou, João fala isso para a gente. O que é isso? Nesse momento que João contempla essa revelação, a existência marcada pela queda não existe mais. Todas as coisas são novas. O tempo cronológico se converteu em eternidade. Eu não consigo nem imaginar isso. Isso que a gente faz hoje aqui na nossa existência, com tempo contado, se converteu em eternidade. Isso é glorioso. O corpo físico que antes, cada dia se degradava, né? E o espelho é testemunha disso. Cada vez que eu passo pelo espelho eu vejo que a Bíblia fala a verdade. Ô natureza caída! Agora ele se tornou incorruptível. Não tem mais nenhuma forma de degradação, de sinais de que esteja se deteriorando. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Não sei, eu não conheço nenhuma outra expressão de fé que conta um final de história para a gente, ou um início de história, né? Porque a eternidade é só um início de uma história gloriosa. E aí nesse texto, João está descrevendo para a gente esse momento, onde a história como a gente conhece, isso que a gente está vivendo aqui agora, encerra a sua exibição, como se tivesse fechado as cortinas. Acabou. Esse negócio de acordar cedo, todo dia, acabou. Glória. Ouviu um aleluia, igreja? Acordar cedo só para ir para a glória, né? Só para curtir com Jesus. O Senhor Jesus fala isso para João: está feito, está consumado. E o que é esse negócio de está feito? É a terceira vez que Jesus fala isso no Novo Testamento: está feito, está consumado. Em primeiro lugar, quero destacar isso para vocês: quais são as revelações que a gente deve guardar desse texto sagrado, que vão repercutir na nossa vida prática, que precisam repercutir na nossa vida prática. Olha, João descreve a nossa esperança. Crente não é maluco só porque é maluco, crente é maluco porque tem uma esperança gloriosa, tem uma esperança indescritível, indizível, inefável. João está descrevendo para a gente o que nos aguarda. João dá um spoiler. Eu sei que tem muita gente que não gosta de spoiler, eu amo spoiler, né? Que aí você já não leva susto. Se o filme é ruim, você nem vai ver. Mas João está falando: o filme termina maneiríssimo.
João dá um spoiler para a gente do que Jesus reserva para a gente. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Essa parte então do mar já não existia, vou gastar uma meia hora só para falar disso aqui. João inicia o texto revelando que a redenção promovida por Jesus não atingiu só seres humanos. A redenção que Jesus fez na cruz do Calvário, a sua ressurreição ao terceiro dia, não teve um impacto, uma repercussão só nos seres humanos. A expressão novo céu e nova terra é um sinal de que o que Jesus realizou na cruz do Calvário repercutiu sobre todo o universo. A expressão novo céu, nova terra comunica a ideia de algo efetivamente novo, mas que teve a sua origem no velho. João não está falando que Deus fez um outro céu, uma outra terra, um outro planeta. Não, é um processo de continuidade. Não é algo que foi feito do zero, como se fosse um Gênesis. Não é um novo Gênesis. É o término, é a conclusão do que ele começou em Gênesis. Guarde isso. Isso arruma o nosso entendimento de escatologia, nosso entendimento da volta de Jesus, de eternidade. A Bíblia nunca falou que Deus fez um outro céu, uma outra terra. João está dizendo para a gente que Deus dá continuidade a um processo que já estava em andamento. O Novo Testamento é o quê? É a continuidade do Antigo Testamento. O novo céu e a nova terra é a continuidade do antigo céu e da antiga terra. O novo homem é o quê? É a transformação do velho homem, do velho Adão. Então, agora João está dizendo isso claro, a volta gloriosa de Cristo está concluindo a história que Deus começou lá no Gênesis. Só que aí João fala um negócio que não sei a você, mas a mim me incomodou profundamente. E o mar já não existia. Imagina, João, tá maneiro, João, tá vindo bonito, tá legal o negócio. Aí no versículo ele fala, e o mar já não existia. Aí como o Lohan diz, cadê Lohan? Epa, né? Eita, que isso, João? Como assim? Como é que eu vou pegar a onda de supro na eternidade, né, Ramon? Como é que a gente vai brincar lá com aquele negócio? Sem mar? Só todo mundo de piscina? Não. Qual a lógica da extinção dos oceanos? Pensam comigo. E todas as criaturas marinhas que Deus criou para viverem no oceano. Se na conferência a gente ficou aqui uma meia hora falando que nós vamos viver com os animaizinhos, né? Aquele seu Yorkshire chato que latia pra caramba vai estar lá também. E aí Deus vai acabar com os golfinhos, com as baleiazinhas, né? O pessoal passou a vida inteira aqui na terra protegendo as baleias, aí no final, na eternidade, Deus, acabou, tchau, vai com Deus, comigo. Então, qual a lógica disso? Eu discordo radicalmente de quem defende a interpretação literal dessa frase. Exatamente, por exemplo, eu discordo de quem defende a interpretação literal de que na eternidade as ruas serão de ouro. Qual a lógica? Olha, um paralelepípedo amarelo. Glória a Deus. Não tem lógica nenhuma isso. Eu discordo radicalmente de quem defende, e tem uma galera, assim, que eu respeito, que defende a interpretação literal desse texto, né? Mas graças a Deus também tem aí, eu me agarro a esses com todo fervor, muitos estudiosos dessa profecia, que entendem o que o apóstolo João estava falando, comentando nessa frase, diz respeito às aflições e separações que o mar promovia na antiguidade. Atravessar um oceano era sinal de dificuldade, de separação. E no momento que João escreve essa profecia, ele está experimentando isso na própria carne, ele está isolado numa ilha cercada de mar, sem acesso a ninguém, sem contato com ninguém. Então o mar para eles, literalmente, sempre representou para os povos da antiguidade dificuldade, distanciamento. E aí João está falando, não vai ter mais distanciamento entre a gente, o nosso Criador, entre um com o outro, não vai ter mais separação, não vai ter mais essa sensação de que, você está muito longe, eu não tenho mais acesso. É isso que é, essa é a beleza e o mar já não existia.
Eu creio que essa frase indica apenas que não haverá mais nenhum tipo de separação, ou algo que impeça o povo de Deus de desfrutar de uma comunhão absolutamente plena com Deus e uns com os outros, e com a criação. Versículo 2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, o que está escrito aí na sua Bíblia? Que descia. Percebe como que a Bíblia dá pistas desse processo de continuidade? Descia para onde? Para a terra. Descia para a gente, contato com a gente. Preparada como uma que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A cidade santa que desce dos céus para a terra, essa plenitude, é a igreja de Cristo, reunida com Cristo, que vem viver de uma forma plena com o seu Senhor, aqui onde Deus criou e falou, é muito bom, isso que eu fiz é bom. A cidade santa somos nós, a Nova Jerusalém somos nós. João também aqui desconstrói essa coisa idolátrica que muitos protestantes equivocados têm com uma questão do judaísmo, uma questão do povo de Israel, que de fato Deus usou, Deus cumpre as promessas que tem para com esse povo, de fato um povo diferenciado no que diz respeito à forma como Deus os usou como testemunho do seu poder, da sua glória, da sua graça. Mas a Nova Jerusalém é todo aquele que foi lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. E aí João vê toda a igreja reunida e ele fala, é a Nova Jerusalém, é a cidade santa de Deus, os salvos, a noiva de Cristo. A reunião de todos os eleitos ao longo da história dá origem à Nova Jerusalém. A gente vai ser pleno da presença de Deus para sempre, e nada vai afetar a nossa comunhão e a nossa comunicação com Deus. Hoje o Espírito Santo habita no nosso coração, mas nós, por causa da nossa natureza, a gente tem uma série de dificuldades de perceber a presença dEle, ouvir a voz dEle. Exatamente, a gente se esforça, é uma busca diária, tremenda, para que a gente ouça só a voz do Senhor. Por quê? A gente ouve uma porção de vozes. E eu não estou falando de esquizofrenia nesse momento não, tá? Você vai orar e você fica pensando na conta, na prova, na matéria que foi reprovada, no raio da Covid que não acaba. É uma porção de vozes acontecendo, atrapalhando tudo, a nossa comunicação. Você está cantando aqui no louvor, aí o seu celular pisca, você já fica pensando quem é que mandou mensagem uma hora. É um inferno. No melhor sentido da palavra, inferno. E aí lá, o que o João está falando é o seguinte, cara, não vai ser um pedacinho do céu que vai estar dentro da gente, vai ser a gente que vai estar por inteiro dentro do céu, dentro da presença de Deus. E nada vai afetar mais a nossa comunhão e a nossa comunicação com Ele. Não existirão outras vozes roubando a nossa atenção, causando ruído na nossa relação. Não vai, isso vai acabar. Que revelação maravilhosa, que gesto maravilhoso desse irmão de desligar o ventilador que estava, um barulho perturbador aqui. Obrigado, Bopesco. Você consegue imaginar essa experiência? Você já parou assim, no seu banheiro, a água caindo, gastando luz do seu pai, assim, direto, e você, cara, que maneiro que vai ser essa parada. Invista tempo pensando nisso, se encantando nisso. Depois pega essa passagem bíblica e vai digeri-la com mais tempo, investe mais tempo na leitura desse texto e se encante com essa revelação. Amém? João continua, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Aqui João está nos lembrando, e é legal esse detalhe, esse cuidado de Deus nesse tocante, que ninguém será conhecido no céu por sua tribo, por sua etnia, por sua cor de pele, nada. Todos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro vão ser iguais. Os meus filhos, esse é o meu povo. Não tem diferença nenhuma. E de acordo com o verso 3, o céu e a terra se tornarão um só lugar. Aleluia, aleluia. Não tem mais espaço diferenciado. E aí no versículo 4, o apóstolo João nos dá um vislumbre de como que a gente vai ser tratado na eternidade. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso, além de ser poético e bonito, o que isso representa? Intimidade,
proximidade. Deus vai estar perto ao ponto de, a gente nem pode se tocar, né, por causa do vírus chinês, mas de enxugar as nossas lágrimas. Aí ele é radical, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, tudo que a queda fez com a gente, acabou. Aleluia, aleluia. Quando o pecado entrou na história da humanidade, ele trouxe no pacote da sua desgraça, ele trouxe a angústia, a opressão, a depressão, a mentira, a traição, a violência, a corrupção, a dor física, a dor emocional, a morte. Mas aqui nesse versículo a gente vê que no novo céu e na nova terra isso acabou. Acabou. Aleluia. Aquilo que nos feriu e que ainda hoje nos machuca, jamais entrará no céu, jamais entrará no céu. Nenhuma lembrança de tristeza, nenhuma mágoa, nenhuma amargura, nada. E aí algumas pessoas às vezes no paredão perguntam, poxa, mas se eu não encontrar um parente meu aqui, eu não vou ficar triste de saber que se o meu parente não está aqui é porque ele está em outro lugar que deu ruim. Isso não vai me entristecer? Não, não haverá mais tristeza. O que haverá é plenitude. A justiça de Deus foi estabelecida. Deus não é injusto com ninguém, não é mal com ninguém, é gracioso com alguns, mas injustiça não acontece. E aí, como você vai estar pleno da justiça de Deus, vai ser impossível pensar em alguma coisa e se sentir triste. Sentir tristeza, que pena. Não, justiça foi cumprida, Deus foi justo, plenamente justo, absolutamente santo e justo. Não aconteceu nada que não tenha sido justiça. Então não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém, aleluia, aleluia. Festa eterna, todo dia, Felipe tocando, aí as cordas da guitarra não arrebenta, também fica tranquilo que não arrebenta. Se arrebentar, o anjo troca. E aí hoje, nesse momento em que a gente vive aqui, muitas vezes lavando o travesseiro com as nossas lágrimas, isso vai acabar, aleluia. A gente chora muitas vezes por causa das confusões do nosso coração, a gente chora, sofre por causa da nossa família, de gente que a gente ama, mas que está batendo cabeça por aí, andando distante. A gente chora pelo nosso país, pelo nosso planeta, mas na Nova Jerusalém, Deus pessoalmente enxugará nossas lágrimas. Aleluia, aleluia. Não é autopurificação, percebem? Tem muitas expressões de fé aí que pregam e ensinam uma autopurificação. Eu que me purifico. Eu volto aqui várias vezes para me autopurificar. Não. Aqui João está falando que é Deus quem toma a iniciativa. É Ele quem me purifica, é Ele quem me santifica, é Ele quem me enxuga. Que esperança maravilhosa, meu irmão. Que spoiler maravilhoso, revigorante. Esse texto bíblico tem que dar para a gente um gás absurdo, alucinante, para viver o dia de amanhã, para viver os dias que a gente ainda tem para caminhar aqui. E que são poucos. O que tem acontecido é exatamente o cumprimento de tudo que Jesus falou. Jesus fala lá no Evangelho, lá no finalzinho de Mateus, vocês são agricultores, está falando lá com os discípulos, vocês sabem que quando a figueira está com as folhas verdinhas, é porque o verão está chegando. Então, não preciso explicar mais nada. Quando a gente olha para o mundo à nossa volta, meu irmão, o verão está chegando na primavera, o calor que está fazendo, o verão já chegou, meu irmão, Jesus está às portas. Segundo lugar, estou empolgado aqui, vou ficar umas 3 horas pregando aqui, Jesus, me ajuda meu irmão aqui. Em segundo lugar, João descreve o que vai acontecer com o cosmos, com o universo. Ele dá para a gente que Deus tanto amou a sua criação que Ele tem um plano para todo o universo. Você consegue perceber esse cuidado desse detalhe? Versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, tudo que estava velho vai ficar novo, vai ficar maneiro, tudo que estava fora da ordem vai ficar maneiro, tubarão não vai te atacar mais, o leão não vai atacar mais o outro bichinho, as bactérias não vão mais comer a sua carne, não, estou fazendo novo todas as coisas. Os cometas que, por exemplo, caíam aí, não vai mais ter cometa caindo em cima de ninguém.
João descreve o que acontecerá com o universo. Jesus está falando, estou fazendo novas todas as coisas. Além dos salvos, além da noiva de Cristo, o universo também será totalmente transformado. A natureza que estava escravizada pelo pecado da humanidade também vai ser redimida de seu cativeiro. João está falando que o universo vai ser completamente transformado. E aqui no versículo 5, Deus está fazendo uma promessa. Ele mesmo empenha a sua palavra e ordena para João, escreve isso, transforma isso num testamento. João transforma isso num documento. E disse ainda, versículo 6, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus, o eterno, aquele que contempla tudo no já. Jesus não sofre a influência do cronos, do tempo. E aí ele fala, ele revela para João, a promessa está realizada. Aleluia, nossa esperança é concreta. Ele fala, está feito. Tudo está feito, está consumado. Tudo provém de Deus, toda a ação redentora é parte da direção de Deus. Ele é o soberano, Ele planejou, Ele executou, Ele aplicou a salvação em quem Ele decidiu salvar. Ele vai transformar o universo que criou e que Ele mesmo falou que o que Ele fez é bom. Mas aí na segunda parte do versículo 6, aparece uma frase que, pelo menos para mim, tem hora que parece que está desconectada do assunto. A gente está falando de plenitude, de eternidade, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais nenhuma sensação de falta. Aí vem o final da frase, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ué, como que alguém na Nova Jerusalém pode sentir falta de alguma coisa? Você já teve essa crise lá no seminário? Depois manda essa crise lá para eles. Como é que na Nova Jerusalém alguém pode estar com sede? É porque esse recado aqui não é para quem está na Nova Jerusalém. Jesus não está falando para quem está nesse estado de plenitude maravilhosa. Esse recado aqui é para quem está ouvindo essa profecia hoje. Amém? Esse recado aqui. Jesus é tão cheio de graça, de amor, de salvação, que ele sabia, as pessoas vão ouvir essa profecia, João vai dar o spoiler, e eu tenho que mandar, eu tenho que deixar claro para eles que quem tiver sede, me procura, fala comigo. Esse recado aqui é para quem está ouvindo essa profecia hoje. O caráter gracioso e salvador de Jesus transborda. Inclusive numa profecia escatológica, inclusive no momento em que está sendo falado sobre o novo céu, a nova terra, sobre juízo. Jesus fala, quem está ouvindo isso e tem sede, me procura. Eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aleluia. Esse recado é para mim e para você. Junto com essa profecia, João está avisando que todos os que ainda têm sede, que sentem falta de alguma coisa, com Jesus nós seremos saciados. Aleluia. Não são nossos méritos, não são nossas obras, não é o que você faz, é Jesus, é Jesus. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente. A graça de Jesus sempre será motivo de conforto, de alívio, sempre será água para o sedento. Isso que a gente está recebendo hoje à noite aqui é água para o sedento. Vocês estão com sede, eu vou dar gratuitamente para vocês. Meu amigo, se você está aqui hoje à noite, eu aí na sua casa, e ainda não provou dessa água, você ainda não provou de Jesus na sua vida, peça isso a Ele hoje. Peça isso a Ele hoje. E Ele vai dar de graça sentido para a tua existência, plenitude para a sua existência, vai preencher o vazio da sua alma hoje. Ele afirma isso, Ele dá a palavra dEle. Você não precisa esperar o porvir para começar a desfrutar de uma vida abundante hoje. Isso é outra coisa encantadora do cristianismo. Quando a gente está falando de escatologia, não é para a gente ficar aqui, só lá que vai acontecer. Não. Jesus convida a gente para viver essa realidade agora. Ele já enviou o Espírito Santo dele. Todo o poder necessário, toda a graça necessária, todo o amor necessário para a gente começar a treinar para a eternidade estão aqui hoje. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Amém! Ele já municiou a gente de toda a estrutura necessária
para a gente viver isso hoje. Mandou até um anjinho, viu? O anjinho já gritou lá atrás. Ó. Você não precisa esperar o porvir. É óbvio, no porvir a gente vai experimentar a eternidade. Mas as pérolas da eternidade a gente já consegue experimentar hoje. Então, se você ainda não experimentou essa bênção, se você ainda não bebeu dessa água da vida, experimenta hoje, fala com o Senhor hoje, fale com Jesus agora, que você tem sede. Sede de uma vida de verdade, sede de uma vida abundante. Em terceiro lugar, João nos mostra que a graça e o juízo não andam distante um do outro. Jesus mostra para a gente nesse texto que a graça de Deus e o juízo de Deus andam pertinho um do outro. Versículo 7, versículo 8, João revela o que vai acontecer com os que creram em Jesus e o que vai acontecer com os que não creram. Essa profecia desconstrói totalmente essas pregações, esses pregadores progressistas, modernosos, politicamente corretos, que nunca falam de santificação, nunca falam de juízo, nunca falam de inferno. Deus é sempre amor, é sempre bonzinho, é sempre cuticute, é sempre Papai Noel idiotizado. O amor vence, uma frase linda. A justiça também vence, o juízo também vence. Essa profecia desconstrói totalmente a heresia satânica do universalismo, que é essa mentira engendrada e ensinada para muitas pessoas, inclusive hoje, de que Deus é tão bonzinho, é tão bonzinho, é tão legalzinho, que vai salvar todo mundo, inclusive Satanás. Afinal, ele é amor. Como que ele pode fazer algo desagradável à sua criação, aos seres humanos? Versículo 7, João diz assim, o vencedor herdará tudo isso que eu falei até agora, tudo isso que Jesus falou para mim aqui até agora, o vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Quem é o vencedor? Quem vai herdar tudo isso que está descrito até aqui? O vencedor é todo aquele que creu em Jesus. O vencedor é todo aquele que acreditou em Jesus Cristo crucificado, ressurreto. O vencedor é todo aquele que perseverou. Não é aquele que fez tudo perfeito. O vencedor é todo aquele que se esforçou para caminhar o caminho estreito. Colocou a mão no arado, não olhou para trás. Aqui Jesus está nos encorajando a nós permanecermos firmes no nosso caminho de santificação, na nossa luta por uma vida contra o pecado. Deus mesmo afirma que vai tratar essas pessoas que passaram o seu momento biológico aqui na face da terra, lutando para ter uma vida coerente com o relacionamento que eles estavam tendo comigo. Esses caras são os vencedores. Esses caras eu vou tratar eles como meu filho. Mas João também revela de uma forma inequívoca que esse estado inefável, indizível, só contemplará os seres humanos que um dia reconheceram seus pecados, que um dia se reconheceram pecadores, que um dia reconheceram que falavam, cara, eu estou com sede, minha vida não está legal, essa existência está caída. Eu tenho um vazio que eu já tentei preencher com uma porção de coisas e não deu. Eu reconheço que sou pecador, que sou vacilão, e que Jesus é a única salvação para a minha vida. Essas pessoas é que vão experimentar isso que João recebeu da profecia da parte de Deus. Gente que assumiu um compromisso de amor e de responsabilidade com Jesus Cristo. Mas, quem aqui na terra, intencionalmente, jamais assumiu um compromisso com Cristo, muito pelo contrário, fez de tudo para não ter nenhum tipo de compromisso com Jesus, esses também, por incrível que pareça, passarão a eternidade com Deus, mas só vão experimentar a sua ira. Só vão experimentar a sua ira. Imagina, o cara passou a vida inteira dele biológica aqui na terra, fugindo de Deus. Aí na eternidade ele vai para um lugar onde não tem Deus. É o quê? É o céu. Passei meus 40, 50, 80 anos de vida biológica aqui na terra, fugindo de Deus, zoando tudo. Aí eu morro, vou para um lugar onde ele não existe. Pô, maneiro, que maneiro, se eu soubesse, tinha vindo antes. Não, amiguinho. O filme não termina assim, não.
A Bíblia está falando que quem, né, viveu dessa forma vai passar a eternidade com Deus. Só que o Deus justo. Versículo 8. Lê aí, que é emocionante, é empolgante. É o Deus de amor que escreveu isso aqui. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Pô, parada punk. Todos os que sempre foram indiferentes ao seu Criador ficarão de fora de tudo de maravilhoso que João revelou até aqui. Eu sei que esse versículo, esse tipo de pregação, principalmente para essa geração que está me ouvindo, isso deve descer com areia, né? A garganta, que coisa estranha. Foi Jesus mesmo que escreveu isso, Marcão? Gostei não. Não é politicamente simpático, mas é verdadeiramente bíblico. É verdadeiramente bíblico. Entre ser simpático e ser bíblico, você acha que eu vou fazer o quê? Ser bíblico. Esse contraste radical do que vai acontecer com um determinado ser humano e com um outro, né, o que vai acontecer com um povo que passou a vida aqui fazendo de tudo para seguir Jesus. E o que vai acontecer com um povo que passou a vida aqui fazendo de tudo para não seguir Jesus? É a plena realidade. João está expondo isso aqui. Se a Nova Jerusalém vai ser esse estado de pleno deleite, indizível, encantador, esse tal lago de fogo e enxofre será um estado radicalmente contrário, de pleno horror e sofrimento. E por que João usa esse lago, essa expressão que ele ouve de Jesus, lago de fogo e enxofre? As pessoas pensam logo naquele caldeirãozinho, né, que o pessoal desenhava na Idade Média, saindo foguinho. Né, Do lado de fora da cidade de Jerusalém, onde eles jogavam, onde era a lixeira, jogavam tudo que não prestava, eles tacavam fogo. O fogo consumia tudo aquilo que era podre, tudo aquilo que era sujo, toda a imundície, toda a carcaça de coisa morta era jogada numa fogueira, numa lixeira que vivia ardendo, constantemente pegando fogo. Então, para a galera que leu isso naquela época, isso aqui fazia todo sentido. Para que não se tenha dúvida, João vai especificando, ele escreve uma lista das figuras que jamais farão parte do reino de Deus. Os covardes são o topo da lista. São aqueles que fugiram das consequências de confessar Jesus. São aqueles que fugiram da consequência de assumirem um compromisso com Jesus. Esses são os covardes. Embora convencidos da verdade, sabem que Jesus é real, que Jesus é bom, que Jesus é o Salvador, mas eu não quero andar com Ele. Eu não tenho coragem de assumir as consequências disso. O que vão fazer comigo na escola, o que vão fazer comigo no ambiente de trabalho. Os incrédulos são aqueles que rejeitaram a oferta graciosa do Evangelho. Aqueles que têm raiva de Jesus. Não, Jesus não existe, Jesus não existe, Jesus não existe. Aqueles que decidiram trilhar o próprio caminho como se Deus não existisse. Esses são os incrédulos. Os depravados são aqueles que perderam a vergonha, o pudor. Se jogaram de corpo e alma literalmente nos vícios do mundo e nos deleites da carne. São aqueles que vivem para servir seus desejos. Todo tipo de desejo destituído da beleza de Deus, eu sou escravo desses desejos. Esses são os depravados. Os assassinos são aqueles que atentam contra a vida de outro ser humano por um motivo torpe. São aqueles que tiram a vida das pessoas, não só com armas, mas com ideias, com canetas, com desvio de verbas, com pregações mentirosas. Esses são os assassinos. Aqueles que martirizavam os cristãos ao longo da história e nunca se arrependeram, esses não vão entrar. Os que cometem imoralidade sexual. João está falando aqui das pessoas que praticam deliberadamente todo tipo de distorção ou perversão sexual
e que normatizam isso na vida deles, dizendo, não, isso é normal. Os viciados em pornografia, os compulsivamente adúlteros, os estupradores, os pedófilos, os promíscuos, passivos, ativos, todos os que pervertem a beleza da sexualidade que Deus criou. Esses são os imorais, os sexualmente imorais. Os que praticam feitiçaria. Pô, está rolando um silêncio assim, de temor, glória a Deus. Tem que ser assim mesmo, diante da palavra de Deus a gente tem que... Os que praticam feitiçaria, e aqui no grego eu descobri umas paradas interessantíssimas, muito mais do que aqueles que optaram por uma expressão de fé religiosa radicalmente oposta a Cristo, como a invocação de mortos, a prática de ocultismo e coisas do tipo. Biblicamente falando, o que João está escrevendo aqui, é que a gente pode incluir no grupo dos praticantes de feitiçaria os produtores e vendedores de entorpecentes. Vocês sabiam disso? A raiz do grego da feitiçaria aqui, de produtor de feitiço, é de farmakoi, de farmácia, de fármaco. De gente que produz um fármaco que enfeitiça outras pessoas. A expressão grega utilizada por João aqui é farmakoi, que depois dá origem à palavra farmácia, ou seja, são pessoas que utilizam porções, fármacos, porções químicas, para enganar outras pessoas. Deixam essas pessoas enfeitiçadas. O que é um dependente químico? Uma pessoa enfeitiçada. Ele tem certeza de que aquilo está destruindo a vida dele, mas ele não tem mais força para se libertar daquilo. As drogas fazem exatamente isso com o ser humano. Elas encantam, enganam e enfeitiçam. O viciado fica literalmente enfeitiçado. Ou seja, apocalipticamente falando, as pessoas que promovem, vendem, incentivam o consumo de drogas, normatizam o consumo dessas coisas alucinógenas, lutam para que isso vire lei e seja aprovado, elas correm um sério risco de serem arroladas nessa listinha aqui de feiticeiros. Para mim isso foi uma surpresa incrível. Porque quando fala feiticeiro, o que você pensa logo ali? Você pensa na parada dessa, né? Não, feiticeiro é aquele aí. O que você vai querer hoje? Bonitão, e aí, maneiro? Estou com uma paradinha aqui, ótimo. Os idólatras são os ególatras. O que é o idólatra? É um ególatra. Eu sou Deus. São aqueles que vivem como se fosse o próprio Deus. Adorar um outro Deus é um equívoco bem menor do que ser um ególatra, do que você assumir o lugar de Deus na sua vida. Adorar a si mesmo sobre todas as coisas, isso é abominável, é a pior idolatria que existe aos olhos de Deus. E aí, para fechar o pacotão da tristeza aqui, aí ele vem, todos os mentirosos são aqueles que Satanás chama de filhos. Todos os mentirosos, todos os corruptos, todos os que se dizem líderes religiosos, mas que só exploram a fé das pessoas, são mentirosos. Todas as pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira, são mentirosos. Todos os seres humanos amantes dessa prática vão sofrer a segunda morte, que é a morte eterna. Você que me ouve ou me assiste aí pela internet, você se identifica com alguma dessas características? Se você ainda está me ouvindo, é porque há esperança de mudar a sua história radicalmente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu também fazia parte dessa lista. Mas a graça de Jesus me alcançou, transformou, mudou a minha história, mudou a minha eternidade. Se isso aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Então, meu amigo, antes de você se entregar radicalmente a algum tipo de tristeza, alguma coisa que faça mal à tua vida, cara, se entrega para Jesus. Quando o sangue do Cordeiro lava e purifica a gente fica livre de todo tipo de injustiça, de todo tipo de pecado. Ele cura a gente, Ele salva a gente, realinha a gente de tudo que é mau caminho. E muito melhor do que ouvir a minha voz, meu irmão, eu ouvi a voz de Jesus. Eu tenho certeza que Ele está falando com você nesse momento. Então ouve, fala com Ele.
a voz do bom pastor essa noite, muda a sua história para sempre. E aí, para a gente terminar a pregação, vamos para as aplicações práticas. Ainda tem tempo, Felipe? Me perdoe. É bom que você vai exercitando, né? Longanimidade, paciência, perdão. A esperança do porvir, a esperança disso que João revelou para a gente, do que a gente vai viver, tem que ajudar a gente sempre a nos alegrarmos no Senhor. A gente tem que viver a nossa vida nos alegrando no Senhor. Filipenses 4, o próprio apóstolo Paulo, mesmo no corredor da morte, estava na prisão romana, sabia que ia ser executado por Nero, e ele escreve isso: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu vou falar isso para vocês, alegrem-se no Senhor. Diante do conhecimento dessa revelação, não existe por que a gente viver cabisbaixo, arrastando corrente. Alegrem-se no Senhor. Permaneçam fiéis, enfrentem o sofrimento. A gente não é convidado a fazer um exercício de idiotizado, de esquecer a dor e o sofrimento, não. Quando está doendo, a gente tem que falar para o Senhor: Senhor, está doendo. Mas a gente vai enfrentar o sofrimento de uma outra maneira. Alegrem-se no Senhor. O que vai acontecer daqui a pouco é muito maior, é muito melhor do que isso. No momento que começar a eternidade, a gente vai esquecer dessas coisas todas. Aleluia, aleluia. Você vai esquecer que Marcão demorava na pregação, vai esquecer tudo de ruim. Romanos 8, Paulo vai falar a mesma coisa. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Aleluia. Então, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. O caminho é estreito, sei, está difícil, você está sofrendo com algumas coisas, mas, cara, o que você vai experimentar daqui a pouco, para sempre, é glorioso, é incomparável. Segunda aplicação, a esperança do porvir tem que ajudar a gente a lutar diariamente contra o pecado. Essa esperança, essa revelação, esse spoiler que João dá para a gente em Apocalipse, tem que ajudar a gente a dizer não todo dia para tudo que tenta arrastar a gente para longe de Deus. Tem que ajudar a gente a dizer não para o diabo, para as distorções do mundo, para o politicamente correto, para o progressismo, para essa galera com conversinhas de, não, o que tem? Senta aqui, vamos conversar com esse camarada aqui. Afinal, tem mais coisa que nos une do que nos separa. Vai para o inferno. Se tem cheiro de enxofre, se tem chance de me afastar da verdade real de Jesus, eu quero distância. Ah, mas você é muito fanático. Você é, muito... Isso mesmo. Eu acredito na Bíblia toda. Eu já bati muita cabeça para ficar agora me preocupado se o cara vai gostar de mim ou não. Jesus gosta de mim, amiguinho. Se você gostar de mim, amém. Se não gostar, amém também. Estou resolvido com o negócio de gostar de mim, não gostar. O cara que me criou gosta de mim, só me conhece mais do que você me conhece e me ama. Vou ficar preocupado com, ele vai ficar tristinho comigo. Bata com a cabeça na parede, amiguinho. Morde a língua. Pago a terapia depois. Mas eu vou lutar contra tudo que tem força, que tem garra de me afastar de Deus. Essa revelação tem que me dar esse gás, tem que me dar essa força. O vencedor é o que crê, o que persevera em santidade. É o que põe a mão no arado, é o que não olha para trás. Se Deus é fiel e santo, eu tenho que me esforçar para ser também. E, meu irmão, a gente não está sozinho. Jesus enviou para a gente o Espírito Santo, o nosso consolador, o nosso advogado. A gente não está sozinho nessa luta. Então, a gente não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, não faça parte da lista que está aqui no versículo 8. Não faça parte. Jesus mandou para a gente o Espírito Santo. Se arrependa logo dessa vida longe de Jesus e viva hoje como se você já estivesse na Nova Jerusalém. Santifiquem-se. Santifiquem-se. Esse é o resumo do que João está falando aqui para a gente. Olha o que vai acontecer com vocês. Cara, hoje, santifiquem-se. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, olha o que Pedro fala para a gente. Enquanto vocês esperam essas coisas, vocês tomaram conhecimento, empenhem-se para serem encontrados por Jesus em paz, imaculados e inculpáveis.
Pedro não está falando que Jesus vai encontrar gente perfeito. Não, Jesus não é perfeito, a gente é brasileiro, filho de Adão. Mas, em paz, Senhor, eu combati o bom combate. Eu fiz de tudo, Senhor, para me manter longe das paradas que te entristecem. E aí Pedro está falando aqui, imaculados, gente que lutou para ter uma vida santa, inculpáveis, gente que o outro não pode falar, ele tem cara de mamão. É inculpável, não tenho do que me acusar. Terceira aplicação, meus exemplos teológicos são lindos, né? A pessoa amanhã vai tomar o café da manhã, vai olhar o mamão, não vou comer não. Perdão, mas não vai esquecer também, né? Então tem essa coisa prática. A esperança do porvir tem que livrar a gente do medo da morte. Isso tudo que a gente tomou conhecimento tem que livrar a gente do medo da morte. Filipenses 1, Paulo fala, no corredor da morte, ele falou, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Nero pode cortar a minha cabeça, vai só trazer uma paralisação das minhas funções biológicas. Mas aí, no momento que ele fizer isso, começa a eternidade. Pensa. Pensei até que fosse... Um anjo pisou aqui e afundou o assento. Paulo sabia e escreveu essa mensagem para a gente. Ao fechar os olhos nessa existência, a gente abre os olhos na presença de Cristo. O cristão não celebra a morte, mas a gente também não tem medo dela, não. Hoje, em Jesus, a gente não deve ter mais medo da morte, nem no dia do juízo de Deus, nem de Apocalipse, nem de tratar dessas coisas. Ao fechar os nossos olhos nessa existência, imediatamente a gente vai abrir os olhos na presença de Cristo. Aleluia, aleluia. Aí você vai ter acesso a essa parada toda que o João está falando aqui. Já um vislumbre do que o João está falando aqui. Irmãos queridos, esse tempo onde a gente ainda sente dor, onde a gente ainda sente vontade de chorar, e muitas vezes a gente chora mesmo, esse tempo está chegando ao fim. Jesus está voltando. Em breve, a gente vai estar na presença do nosso Deus e seremos plenos para sempre. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela revelação do Teu amor, da Tua graça, da Tua justiça também, Senhor. Obrigado. A Tua verdade nos liberta, nos salva, nos cura, nos santifica. A minha oração, Senhor, é prepara a gente para a Sua volta, Senhor. Aumenta a nossa sagacidade, Senhor, a nossa percepção, a nossa sabedoria para a gente fugir daquilo que não tem parte com o Senhor, para a gente não sentar na mesa de gente que odeia o Senhor. Ajuda a gente, Senhor, a ser encontrado pelo Senhor em paz, imaculados, inculpáveis, Senhor. Essa é a nossa oração. Precisamos diariamente do Teu socorro. E aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não beberam da fonte da água da vida, Senhor, se revela para essas pessoas, toca nessas pessoas, concede a água da vida para essas pessoas, Pai. É isso que eu Te peço. E aumenta em nós o encanto, o deslumbre e esse desejo. Maranata, Senhor, Maranata. A hora vem, Senhor Jesus. Nosso coração arde de vontade, de desejo de Te encontrar face a face. E a gente ora em Teu nome. Amém.